A Cláudia está aqui. Tá Quem entrando, mais? povo. A Neia também. 10 pessoas. Nossa, tem Pessoas estão bastante gente entrando. conhecida. Ô, Mel, me avisa se está aparecendo para você fazer Todo normalmente. mundo com a câmera aberta, é só o que faltava. Para você consegue. Agora você consegue visualizar tudo, Mick, para nós, tá? Hoje Aparece a minha tela do Word em aparece a cima? sua tela. Não, a Word não. Só o PowerPoint. Ah, que ótimo. Então eu consigo ver aqui. Só que eu não consigo ver chat, né? O chat você consegue ver também. Você vai, não sei como é que fica aí para você que está com o controle do PowerPoint, mas basta você clicar no balãozinho, naquela testeirazinha de cima ali, que abre o chat. Ó. Vou mandar um oi aqui no chat, você vê se aparece aí para você. Aqui, ó. Ixi, Consegue ver? Show? não consigo. Acho que o chat não aparece para mim quando Tá eu bom, compartilho. não tem problema, eu posso ir mediando também as coisas que forem aparecendo no chat. Perfeito. Eu só consigo ver quando eu deixo de compartilhar. Aí ele aparece aqui. A Neia A aparece. gente vai aprendendo, tá tudo ótimo, vai ser maravilhoso. Michele, essa barrinha de ferramenta aqui você está vendo onde aparece o tempo, a filmadora, o áudio, aqui onde vai o compartilhamento, tem uma Isso. reticências, tem o levantar a mão para alguém que quer perguntar alguma coisa, aí aqui tem Um balãozinho, né? Isso. o balãozinho é o chat, se você clicar Eu vi. nele ele vai aparecer. E aqui os participantes da nossa reunião. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Já vai começar Vou compartilhar mais minutinhos aí. link aqui para quem está me pedindo. Vamos dar Tudo mais ótimo, alguns Adri. minutinhos. Eu vi que quando eu compartilho a minha tela, essa barra some. Uhum. Aí que eu não consigo enxergar. Mas vocês me ajudando, a gente dá um jeito, tá? Vai ser excelente do mesmo jeito. Nada que o calor humano não dê conta, né, gente? Certamente. A ferramenta entra nos eixos. Mas muito feliz, muito feliz. Querem que eu deixe colocado o compartilhamento da minha tela? Por favor, eu acredito que fica legal sim, Michele. Assim? Tá aparecendo só a tela do PowerPoint ou tem mais alguma coisa? Se você deixar nessa para mim já fica bem bacaninha. Uhum. Tá ótimo. Boa noite. Opa, Boa noite. encontrei uma voz. Olá, presidente! Boa noite. Saímos de uma sala, nos conectamos em outra. Vamos lá. Ótimo! Que loucura, hein, André? O que é isso? Bom, aproveitando que estamos nos bastidores e os participantes vão ouvir os nossos bastidores, mas não tem problema. André, o Luciano está com um pouquinho de problema para conseguir entrar, a internet dele está dando encrenca lá. Então, nós vamos tocar sem o vídeo institucional e as telinhas, tá bom? Sem problema. No final, Eu a gente... faço uma abertura, passo a palavra para você dar as boas-vindas e em seguida já passo a palavra à Michele, né? Perfeito. Vamos Tá nessa linha. Então, ao seu sinal, já estamos com 6 minutos aqui. Podemos seguir, Adri. Vamos em Maravilha, frente. então vamos dar início oficialmente ao nosso encontro. Muito boa noite a todo mundo que já está aqui com a gente, boa noite também às pessoas que estão chegando. Sejam muito bem-vindos a esta noite tão importante em que falaremos sobre o RH do futuro, como integrar felicidade e colaboração nos negócios. Eu quero, neste momento, passar a palavra então à nossa presidente, Andréa Gotê, para dar as boas-vindas a todos os participantes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, muito obrigada. Um prazer, uma honra estar aqui participando desse painel com a Michele, no qual eu tive o prazer de participar do Movimento Uma, né, Michele? Muito bom poder estar aqui de novo nessa sala e trocar informações, enfim, e aprender muito com a Michele. Então, eu quero desejar a todos vocês uma excelente noite. Participem conosco, porque a riqueza dessas reuniões é a gente poder abrir a câmera, participar e agregar cada vez mais, né?
Então, sejam todos muito bem-vindos, né? E Michele, Adri, está com vocês. Vamos em frente. Perfeito, presidente André, muito obrigada por sua saudação, por suas boas-vindas nesta noite. E agora, então, em uma parceria da BRH Paraná e Noroeste, temos a honra de dar início oficialmente, então, à palestra da noite, RH do Futuro, como integrar felicidade e colaboração nos negócios. Vamos ouvir, neste talk show, a Michele Taminato, ela que é CEO da Colabsoul, é também professora do Programa Executivo de MBA de Felicidade do ISAE FGV Paraná e atua como mentora executiva e especialista em experiências pelo Programa Asia Pacific Leadership Program do East West Center nos Estados Unidos. Michele, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você com a gente. Nossa, grata, Adriana, muito bom. Todas essas boas-vindas, super boa noite a todos. Agradecer também a Andréia, muito bom te reencontrar aqui, Andréia, trazendo essa conversa e compartilhar o máximo que a gente puder da experiência aí para a nossa noite de hoje. Muitas boas-vindas a todos os participantes, fiquem muito à vontade em trazer um pouco de conversa. Eu vou aproveitar esse primeiro momento para compartilhar um pouco de alguns conceitos, algumas questões que a gente tem conversado que são tão relevantes, mas a gente vai ter um espaço depois para fazer perguntas e para a gente poder interagir. A gente fala, né, dentro desse processo todo que a gente está vivendo, quem diria que depois de 16 meses, desde março do ano passado, a gente continuaria vivendo tantos desafios que a gente está vivendo hoje. Mas que a gente sabe que ainda, dentro de tudo isso que está acontecendo nas nossas organizações, em relação à questão da pandemia, os novos desafios que a gente está tendo no nosso dia a dia, a gente ainda tem muito caminho para poder aprender, acolher e fazer com que a gente consiga estabelecer novas formas de ser fazer dentro das nossas organizações. Afinal de contas, por enquanto, a gente ainda está só com 18% da nossa população brasileira imunizada, né? Tomou as 2 doses. A gente ainda tem o desafio que, mundialmente, a gente ainda está nos 13,9%, e a gente sabe que tudo isso que a gente está vivendo, ele é sistêmico, ele não é nada pontual. Se uma coisa que começou na China, né? A gente está tendo um efeito até hoje, como que a gente vai refletir agora, e sempre pensando nos contextos do que acontece, mas sempre vendo o que está acontecendo lá fora também. E uma das coisas que a gente sabe que é primordial e que a gente está sofrendo nas nossas organizações, e principalmente vocês que estão no RH, gestão de pessoas, liderando dentro das organizações, é realmente o que a gente está vivendo na questão do desafio de saúde mental. Nas últimas décadas isso já estava vindo, a gente sabia que isso já era uma coisa que estava acontecendo. Michele, seu microfone mutou aí. Acho que você deve ter apertado alguma coisa sem querer ali. Oh, querida, obrigada, Adriana. Gente, eu quero pedir desculpas em relação ao meu aprendizado com a tecnologia hoje do Meet, do Microsoft. Todos nós somos aprendizes, Michele. Quem não se bate com tecnologia hoje em dia é porque não usa tecnologia. Todo mundo que usa está se batendo em algum momento, pode ter certeza. É verdade, Adriana. Então, a gente está vendo realmente como que as coisas estão vindo. E esses desafios tecnológicos, eles acabam trazendo para a gente também essa visão do que está acontecendo na nossa pandemia sistêmica, porque, afinal de contas, a tecnologia tem sido um dos grandes papéis aí, propulsores de conexão, mas, ao mesmo tempo, muito impactantes na revolução da questão da saúde mental, do estresse e tudo mais. Então, quando a gente pensa em todo esse contexto relacionado que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de vivenciar e enxergar que hoje essa pandemia sistêmica, que não é só o coronavírus, não é só questão de saúde, a gente está vivendo hoje e dentro das questões do Brasil, ele é recordista em transtornos de ansiedade, trazendo ainda mais essas questões de saúde mental e emocional, que já estão impactando como a segunda razão, principal razão do afastamento no trabalho. Então, apesar da gente estar vivenciando tantas coisas no planeta, eu vou trazer o máximo possível para o nosso contexto nas nossas organizações aqui no Brasil. Mas que é importante a gente conseguir ver o que está acontecendo no macro. A gente sabe que hoje a auxílio-doença e aposentadoria por invalidez devido a transtornos mentais e comportamentais já aumentou 26% do ano passado, do ano retrasado, de 2009 para 2020. E isso trabalhando, quando a gente pensa no auxílio-doença de afastamento como ansiedade e depressão, 33,7%. E aposentadoria por invalidez, 20,4% no mesmo período de 2019 e 2020. E por que tudo isso está sendo tão importante a gente conversar hoje? Porque hoje o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Isso já vem há alguns anos
notificado pela Organização Mundial de Saúde. E agora a gente ainda tem a questão do grande desafio que nós somos o segundo em burnout, de acordo com a International Stress Management Association. Então, quando a gente pensa nessa pandemia sistêmica, a gente está vendo quanto disso hoje a gente está precisando ser trabalhado. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Né? Então, quanto tempo que a gente precisa pensar em todos esses desafios que a gente está vivenciando? Quanto tempo ainda vai durar esses impactos todos que a gente está vivendo dentro da pandemia, né? Para a gente poder colocar. E isso que é uma das questões mais urgentes e que a gente traz hoje para repensar essa questão da importância do RH do futuro, ou do futuro do RH, né? Mas do RH do futuro mais do que tudo, que hoje no World Happiness Report, que é um repórter internacional da ONU, que ele é lançado toda vez no Dia Internacional da Felicidade no início do ano, em março, e que ele mostra essa figura para a gente, que eu vou falar para vocês ali, não tá em português, está em inglês, mas é o horizonte de como que está sendo colocado o impacto da saúde mental e os efeitos que a pandemia está levando. Então, por exemplo, a primeira onda a gente teve aquela questão do primeiro impacto, que era o medo imediato e as respostas que a gente vivia em relação ao lockdown. Então, a gente acabava tendo receio de sair, tomar segurança, usar máscara, álcool gel, né? Álcool em gel para as mãos toda hora, e a gente tentou se afastar. Então, essa foi a primeira onda, mas depois a gente foi se adaptando. A segunda onda é a resposta imediata em relação às adversidades da pandemia, que é quando você precisa pensar no afastamento social, onde você precisa ter as questões de adaptações relacionadas às questões de adaptação com o filho em casa, trabalhar dentro de espaços que até então você não tinha aquele espaço para profissional, para a vida profissional até então, mas aí a gente também começou meio que se adaptar, mas não quer dizer que a gente não está acarretando um pouco do impacto dessas mudanças. A terceira onda é quando a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente começou a viver começa a precisar de um aporte, um suporte maior em relação à questão da insuficiência mental em relação à saúde mesmo, quando as pessoas já começam a ter mais sintomas e síndromes que precisam tomar ansiolíticos, tomar alguns remédicos para dar apoio dentro dessa condição. Mas o que eles falam que é o maior desafio? Essa quarta onda. A quarta onda é que a gente sabe que muitos deles estão referenciando alguns impactos como se a gente tivesse vivido uma guerra, né? Toda guerra, a gente sabe que no período que ela está acontecendo, acontecem algumas questões relacionadas ao impacto mental, mas que os efeitos dela geralmente começam a acontecer depois de 2, 3, 4, 5, 10, 14 anos e até mesmo algumas vezes vidas, né? Então, o que eles falam? Hoje, eles ainda não conseguem medir quais são as consequências a longo prazo que vão trabalhar depois da recessão, né? Essa questão do descanso que a gente não está tendo constantemente, vivendo essa condição toda que está sendo colocada do desafio de lockdown, das vacinas que estão chegando, mas as condições ainda que estão sendo trabalhadas em internet e algumas questões de impacto financeiro, porque a gente sabe que um aumento de desemprego também teve dentro da nossa condição mundial, e em especial aqui no Brasil também. Então, quando a gente pensa na questão da importância da gente olhar isso com cuidado dentro das nossas organizações, é muito importante, porque eles já estão colocando algumas pesquisas que esses efeitos podem estar afetando durante 14 a 20 anos pós o término, que a gente ainda não sabe quando vai ser, dessa questão toda do que a gente está vivenciando da pandemia, no Brasil e fora. Então, saúde mental, quando a gente fala, não é resolver só patologias, né? A gente vê que dentro das nossas empresas, a gente está vivenciando muito mais o desafio do burnout, porque a gente sabe que hoje o burnout ele tem a característica de realmente um estresse sendo causado pelas questões do trabalho, e que a gente sabe que hoje é um dos maiores desafios que a gente está vivenciando, porque é muito difícil a gente considerar que o que está sendo realizado dentro da empresa, o impacto que isso também está vendo das condições adversas e externas à condição da organização, como é o caso da própria pandemia, do lockdown e das regras que a gente está vivenciando de isolamento, etc. e tal. E o que a gente está falando, então, né? O que as empresas estão perdendo com o burnout e o que as pessoas estão passando tendo burnout. E isso é muito importante. Hoje já está colocado, de acordo com o London School of Economics and Political Science, né, de Londres, que as empresas brasileiras elas já perdem 200 bilhões de reais ao ano por adoecimento psicológico de equipe. Os Estados Unidos, hoje, eles já conseguem medir que durante um ano eles estão tendo impacto de quase 1 trilhão, né? Então, de resultado financeiro pelas questões de investimento, pelos impactos todos que a gente está vivenciando e já vivenciava, né? Porque isso não é só de agora.
E o que as pessoas, o que está acontecendo? Cada vez mais elas estão infelizes, sentindo muito mais solidão e sobrecarregadas. Então, hoje o Brasil caiu 12 posições em comparação ao ano anterior no relatório de felicidade, né, do World Happiness Report, que eu comentei com vocês em relação à questão da ONU. E os brasileiros hoje, eles já foram evidenciados pela pesquisa do Instituto Ipsos, que pesquisou mais de 23 mil pessoas de 28 países, que os brasileiros nós somos o povo que mais se sente solitário durante esse período da pandemia, seguindo logo depois pela Turquia, né? A gente sabe que está tendo um desafio muito grande. O trabalho remoto, ele aumentou a carga de trabalho, de acordo com o Journal of Occupational Environmental Medicine. Ele trabalhou pelo menos um aumento de 1,5 horas por dia, desde que a gente começou a fazer esse trabalho remoto, trabalhando essa questão toda dentro de casa, né? Então, quando a gente pensa em todos esses aspectos, tem outros milhares, mas que isso é muito importante, porque se as pessoas hoje, se a gente sabe que quando elas são felizes, quando elas se sentem pertencentes, quando elas se sentem com qualidade para poder tocar o seu trabalho, elas conseguem trazer uma qualidade de vida melhor, trazer o resultado. Quando a gente vive hoje a nossa estrutura, onde as pessoas estão cada vez mais infelizes, a gente está sentindo muito mais solidão pelo fato do afastamento, pelo distanciamento, e também a quantidade de sobrecarga de trabalho que a gente está tendo no nosso dia a dia nas empresas. Então, tudo isso é um fator que hoje está contribuindo demais com o impacto dos resultados que a gente está vendo. Eu queria trazer uma história rápida. Eu estava conversando com uma pessoa que é business partner, né, de uma empresa multinacional aqui no Brasil, e que, para mim, foi uma característica muito evidenciada do que está acontecendo. Claro que tem muitas outras histórias, tenho certeza que vocês também saberiam compartilhar. Eu até quero ouvir muito disso que está acontecendo com vocês. Quando ela falou assim, ela estava quase chorando já na entrada da reunião. Ela falou, a minha pior sensação é que hoje, diariamente, eu sei que eu vou fracassar 30% a 40%. Eu falava assim, mas, né, fulana, como assim? Ela falou, todo dia hoje, quando eu estou chegando dentro da empresa, a quantidade de reuniões que são agendadas, às vezes chego a ter 4, 5 reuniões simultâneas, ao mesmo tempo agendadas no meu cronograma. As pessoas parecem que não se falam, não se conversam. E, de repente, justamente aquela reunião que eu não participei, é uma reunião que eu não vou conseguir ter acesso depois, porque é impossível ter tempo para ver gravação. Eles não estão tendo velocidade no compartilhamento das informações e que aquilo pode estar colocando em risco, inclusive, o meu trabalho. E ela falou, eu nunca me senti assim em 10 anos de empresa, e agora com essa situação toda que a gente está vivendo da pandemia, trabalhando em casa, as pessoas não enxergando a gente, parece que é como se a gente estivesse disponível o tempo inteiro. E é uma das dificuldades grandes que a gente tem visto, não só nessas grandes corporações, mas também em pequenas e médias, quando a gente está tendo esse desafio todo de readaptação do nosso trabalho híbrido ou só remoto, ou presencial. Então, eu queria trazer para vocês muito claramente, assim, nessas conversas todas, trazendo a importância dos aprendizados e do que a gente tem visto dentro de todos esses desafios. O papel do RH, ele é mais do que fundamental. Eu acho que se em algum momento a gente não conseguia colocar em algumas organizações o RH como estratégico, agora eu acho que o RH é a hora do RH. Porque a gente não consegue mais fazer nenhum tipo de mudança, nenhuma forma de reestruturação nesse período não vou nem falar que é pós-pandêmico, né? Mas nesse momento pós-traumático, ou nesse momento ainda traumático, que a gente ainda está vivenciando, porque as vacinas ainda não foram, né, disseminadas no Brasil inteiro, para todas as idades, a gente precisa cada vez mais adotar o papel e a autorresponsabilidade do RH como função principal e primordial para fazer essa grande transformação. E isso pode vir da política da organização, como também todos os envolvidos hoje que estão nessa área, podendo se capacitar e fortalecer isso para que isso aconteça. Mas o que é muito importante para a gente adotar e minimizar os efeitos de burnout, reduzir o burnout na empresa, melhorando essa performance de negócio, trazendo a possibilidade de respirar, né, novamente para as nossas organizações. A gente precisa olhar para duas coisas importantes, e é isso que eu trouxe, né, porque era muito do que a gente tem aprendido e trazido para as organizações e que está trazendo um pouco mais de efeito. É olhar para os benefícios da colaboração de uma outra forma
e repensar os indicadores. Os indicadores, a gente diz em que sentido? A gente precisa compreender melhor o que a gente está medindo e como que a gente traz agora uma sabedoria do que é foco nesse momento para a gente começar a fortalecer aquilo que a gente tem que fazer dentro das nossas organizações. Porque se a gente mede aquilo que não nos proporciona e não traz para a gente a sabedoria e a qualidade do que está impactando realmente a nossa cultura, a nossa organização, como que a gente vai priorizar e estabelecer isso como uma política, uma prioridade dentro da nossa organização? E quando eu penso muito na questão dos benefícios da colaboração, a colaboração não é aquilo só de colocar as pessoas juntas para trabalhar e ficar todo mundo junto, tendo uma harmonia para poder trazer um momento gostoso dentro das estruturas organizacionais, né? A colaboração ela vai muito além. A colaboração ela parte desde um processo de autopercepção, como a qualidade das relações, mas sempre em prol de um objetivo coletivo e um propósito muito claro. Então, a gente precisa compreender que existem maturidades de colaborar, como existem também maturidades na definição de indicadores que sejam cada vez mais coerentes e convergentes para as necessidades que a gente está tendo atualmente dentro das nossas estruturas organizacionais, sociais também, né, no nosso Brasil. Então, qual que para a gente tem sido a forma mais rápida das empresas se recuperarem pós-pandemia? É investir na qualidade das relações, adotando indicadores que incluam felicidade e colaboração como uma estratégia dentro das suas organizações. Quando a gente pensa na qualidade das relações, uma que sempre foi muito evidenciada, né, como um grande desafio que a gente sabe, é líder e liderado. Eu tenho lido muito agora sobre as pesquisas que estão acontecendo durante o período de pandemia, principalmente no setor médico de saúde. A gente sabe que muitas pesquisas e teorias relacionadas à liderança, gestão de risco, vêm muito de experiências onde você é colocado mesmo dentro daqueles contexto para poder simular e ver as habilidades, competências que você consegue se desenvolver naquele momento. E saúde tem sido um espaço que está aí, né? Que aconteceu com o impacto todo da pandemia. E tem um específico que eles fizeram com alguns médicos, aplicando ferramentas inovadoras na forma de que o líder trabalha num contexto de líder e membro, né? Então, ele consegue trabalhar aquela condição cada vez mais adaptativa, de forma que sempre a pessoa que está com ele esteja com uma capacidade tão potente, com tanto acesso às ferramentas como ele. Porque como a gente viu a nossa condição de saúde na estrutura brasileira, a gente tem uma restrição muito grande, não só aqui, mas no planeta inteiro, mas aqui mais ainda, né? A gente teve muitas ondas onde a nossa restrição de disponibilidade de infraestrutura de saúde médica para apoiar o Covid sempre foi uma estrutura muito enxuta, perto do que a gente estava tendo de lapsos, né? E ápices de necessidade para atuação. E nesse momento não tinha como você pegar e estabelecer ritos de líder liderado, médico sênior com médicos aprendizes. Eles precisavam trabalhar cada vez mais com uma sinergia mais forte para uma qualidade maior, de forma que todas as pessoas da equipe se sentissem aptas e quando tivesse esgotamento de talentos durante aquele período, com a necessidade de atuação, né, para a gente poder reduzir o impacto que estava acontecendo nas nossas UTIs, né, nos nossos pontos todos de saúde que a gente viu que aconteceu, eles estivessem com uma maturidade realmente de conhecimento e autonomia para dar conta. E eles falaram que investir nesse papel, onde eles conseguissem trabalhar aspectos que aprimorassem cada vez mais a liberdade da equipe e a confiança do líder, foi um dos aspectos que trouxe um grande resultado e o resultado... Opa, eu estou ouvindo alguém. O resultado... Trabalhando um pouquinho o resultado também. Ai, gente, desculpa, é que alguém está com o microfone aberto, eu não sei se fica ruim para me ouvir. Vamos lá. Mas aí a gente fica um pouquinho nesse espaço, né? Como que a gente vai investir, então, na qualidade das relações? E se isso faz sentido ou não? Então, nesse contexto, eles falaram e conseguiram comprovar que nesse aspecto, nessa célula de trabalho que eles estavam compondo na pesquisa, realmente a maior quantidade de pessoas e médicos tiveram uma redução de burnout comparado a médicos passando pela mesma situação em outros espaços que não tiveram esse tipo de investimento na qualidade de confiança entre líderes e liderados. Então, só para trazer para vocês alguns aspectos que estão sendo feitos, vale muito a pena ler
essas questões todas que estão acontecendo, para a gente poder ver o quanto é importante investir na qualidade das relações. Outras também, onde eles fizeram um comparativo entre hospitais privados e públicos, em que os privados tinham muito mais apoio de qualidade e suporte, tanto emocional quanto social, para as pessoas que estavam ali na linha de frente, quanto naqueles do setor público que não tinham tanto acesso às informações, o que estava acontecendo, acesso às ferramentas e as dificuldades que eles tinham por não ter um apoio de contexto social para melhorar aquele momento de dificuldade que eles estavam passando. Também ficou justificado que sim, a confiança é fundamental, que eles precisavam ter um acesso, uma liberdade de informação sem restrição, que eles precisavam trazer abertura na parte de aprendizagem, né, o que eles precisavam aprender para poder fortalecer tudo isso, e tudo isso é o que a gente chama que são habilidades para a colaboração. E o que eu acho que é importante, né, dentro de tudo isso que a gente vê, que está acontecendo, então não é só da minha experiência em algumas organizações, na minha organização, mas é o que está acontecendo com mais recentes pesquisas, pela questão toda que foi passada, que a gente ainda tem passado no nosso setor médico. Quando a gente pensa em organização, para ficar mais claro sobre essa questão de relações, todo mundo fala assim, organizações são feitas por pessoas, né? Eu gosto de falar, particularmente, que as organizações são feitas de relações. É tudo o que acontece entre as pessoas, nas pessoas e entre. Mas quando a gente pensa na estrutura organizacional, a gente sempre tem 3 pilares que são fundamentais a gente pensar. A gente tem a questão dos indivíduos, porque cada indivíduo, cada pessoa, ela é única dentro da estrutura organizacional. Ela, por si só, a história que ela carrega, a competência, os talentos, elas são fundamentais para a gente fortalecer aquilo que está dentro das empresas. Tem as relações, que são todas as interações que a gente está falando, a forma que eu colaboro, a forma que eu entrego resultado, a forma que eu interajo, a forma como eu me sinto pertencente, que estão muito relacionadas também às questões de como que a gente trabalha dentro de uma área, dentro de uma organização. E nós temos a estrutura, que é tudo aquilo, são os processos, são os indicadores que determinam, que ajudam a gente a sustentar todas as nossas jornadas e os nossos processos para atingir os resultados que a organização almeja, para colocar o propósito dela em prática e também estabelecer os resultados necessários, seja na sua pequena área, seja dentro da organização inteira. Então, quando a gente pensa nesse contexto, todos esses papéis, seja ele da importância do cuidado com o indivíduo, seja dela do cuidado da estrutura, definir bons indicadores, processos, a gente tem uma chave que geralmente não é tão cuidada, que são as relações. Então, quando a gente fala da importância da gente começar a trabalhar a qualidade das relações, a gente está trazendo muito por quê? Como que a gente diz que não está sendo cuidada? Muita coisa que a gente tem falado hoje, os indicadores dentro das organizações, ela tem muitas organizações já estão evoluindo para um outro patamar, mas tendem a basear em indicadores e metas individuais. Alguns têm as áreas, e às vezes as áreas competem, né? Mas dentro das condições, se a gente tem indicador de meta individual, a gente está realmente fortalecendo cada vez mais o autodesenvolvimento, a condição e o controle apenas no potencial daquele indivíduo, ou daquela função, ou daquela área, e em contrapartida a gente acaba exercendo muito mais um excesso de controle e autocentrismo, trazendo o que a gente fala que é a escassez do individualismo, né? Porque ao invés da gente fortalecer cada vez mais questões práticas que tragam para a gente a união, a junção, a qualidade que as relações façam com que as pessoas se sintam bem, a gente acaba estabelecendo ritos, indicadores e processos que acabam trazendo as pessoas cada vez mais para o isolamento, para a individualidade. Papéis, responsabilidades, processos, de como a gente faz, tudo isso precisa ser repensado. Como que a gente está fazendo com que as pessoas tenham cada vez momentos de qualidade para se unir e quanto a gente está trazendo isso para que eles se afastem, de forma que cada um gere sua produtividade individual e acabem não podendo estar contando com o apoio de outras pessoas, até por uma questão de tempo, porque você acaba não tendo a possibilidade de priorização até do tempo na sua agenda, né, por causa de tudo isso. Então, assim, quando a gente aprende a colaborar, melhora a qualidade das nossas relações, a qualidade de vida e bem-estar, ela melhora dentro das nossas organizações e ela melhora a qualidade, que já tem várias pesquisas falando, para como você trabalha cada vez melhor para inovar e para sustentar os desafios que o seu negócio está vivendo hoje. Todo mundo fala, né? Se eu quero ser inovador, eu preciso aprender a colaborar. Só que o aprender a colaborar não é fazer mais do mesmo do passado, né? A gente vê o que está acontecendo com as startups, com os unicórnios.
cada vez mais a gente gerando jovens com burnout cada vez mais cedo. Mas, né, em vez da gente trabalhar com eles o potencial de inovação, essa cultura ágil, que veio muito dessa questão do mundo VUCA, mas que a agilidade não é fazer mais rápido o que a gente já fez que não deu certo. A gente tem que fazer mais rápido, contextualizado ao fluxo da inovação que precisa ser colocado como soluções inovadoras. Então, a gente precisa melhorar a qualidade da reflexão do que é uma qualidade de relação e o que a gente está fazendo hoje, e se isso dentro da nossa estrutura organizacional está melhorando a qualidade de vida dos nossos colaboradores ou não. E como que isso está auxiliando e impactando positivamente ou negativamente na sustentabilidade dos nossos negócios. Aí eu trago para vocês, né? Durante a pandemia, a felicidade no trabalho pela Universidade de Oxford listou como o principal fator responsável pela felicidade no trabalho, e daí eu trago para vocês de backstage, né? Felicidade no trabalho melhora milhares de indicadores, além de saúde mental, além da qualidade, produtividade, mas eu não gosto de falar sobre esse aspecto. Vamos trazer um pouquinho aqui sobre o que importa. É a qualidade das relações das empresas. Então, isso já está ajudando como evidência científica, que é um dos principais apoios para suportar os desafios de saúde mental dos colaboradores. As pessoas se chamam, elas se falam, uma precisa de ajuda, uma não está bem, a outra está de luto. As pessoas conseguem trazer uma conversa e uma sinergia. A pessoa não está bem essa semana, vamos tocar junto o restante do trabalho para a gente garantir o resultado da nossa área, mas vamos acolher o momento de luto daquela pessoa, ou da dificuldade que tem uma pessoa internada, ou a gente está com uma pessoa passando fome, né, familiar, próximo, a gente precisa ajudar, e esse apoio emocional na qualidade das relações é um dos aspectos citados dentro do relatório que estão impactando de uma forma melhorada na condição do overcome, né, da superação de tudo isso que a gente está vivenciando. E isso já vai mais tempo. Empresas que estão investindo em bem-estar e felicidade, definindo como política, como estratégia, elas já tiveram 65% de redução de licença-saúde, redução de 51% de turnover, isso da Forbes e da Gallup no passado, né, antes da pandemia, já estava trazendo esses resultados. Muitas das que já estavam investindo trouxeram já que foram muito mais adaptativas e conseguiram trazer uma melhor sustentação coletiva para poder dar conta desse período de dificuldade, de inovação, né, que a gente está tendo que fazer com tantas coisas que estão acontecendo simultaneamente. Então, a gente vê que tudo isso traz mesmo, né, uma possibilidade. Aonde a gente está colocando o nosso foco? Para que a gente está pensando nisso? Será que vale a pena continuar medindo só resultado financeiro, produtividade e cumprimento de regras e certificações internacionais para se manter no mercado? Ou tem algum olhar aí que está faltando dentro da nossa estrutura organizacional? Qual é a bandeira que eu, como gestora de RH, né, pensando em todos vocês, ou pessoas que acreditam e sabem o quanto tudo isso é importante, eu quero promover dentro da minha organização, né? Então, como que eu faço isso? O estudo da Organização Mundial de Saúde, ela já mensurou uma taxa de retorno, que para cada $1 investido em tratamento para transtorno mental comum, como depressão, ansiedade, né? Aí podemos colocar o burnout junto, quando é questão relacionada ao trabalho, há um retorno de $5 em melhoria de saúde e produtividade. Então, se o teu gestor, de repente, ainda não está com essa linguagem, né? Eu estou trazendo várias possibilidades para poder pautar e trazer a clareza do quanto isso é importante e isso é fundamental para o negócio, né? Não tem mais como a gente remediar. Mas eu gosto de ver e falar sobre a felicidade mais do que um potencial felicidade e colaboração, né? Porque a gente precisa trabalhar com esses vieses juntos, mais do que trazer ela só como uma bandeira, falando que ela é algo que vai trazer uma transformação no ambiente de trabalho para as pessoas ficarem felizes. Eu falo que não, a felicidade ela traz hoje, baseada com a qualidade das relações, trazendo uma colaboração adequada, aquilo que tem de valor fundamental para a reconstrução dos negócios ou fortalecimento dos negócios, para trazer coerência, sentido na forma que você está atuando hoje, trazendo todas essas tendências, né, que a gente está vendo. A felicidade traz a questão da reflexão da saúde, da clareza do propósito, do engajamento, do que importa, mas mais do que tudo isso, ela é sistêmica, tanto a colaboração quanto a felicidade. E quando eu penso aqui, eu quero trazer para vocês só um modelo do que a gente tem trabalhado dentro do Collab Happiness, que é dentro do Collab Soul, que é a organização onde eu trabalho, né? Que eu sou fundadora, e eu prometi trazer algumas coisas que a gente tem praticado e trazendo a visão, até para oferecer para vocês como uma inspiração.
Hoje, um dos modelos que a gente trabalha para trabalhar essa convergência de colaboração e felicidade é medir indicadores que tragam essa visão para a gente do que está pegando, do que não está pegando, o que a gente está conseguindo priorizar e aonde o ser humano e os resultados, claro, financeiros precisam estar sendo cuidados. E o modelo do Collab Happiness, ele vem formado de 9 dimensões do FIB, que se chama Felicidade Interna Bruta. É um indicador que foi criado no Butão como modelo de governança para o país e que hoje já é utilizado em muitas organizações fora, principalmente em outras cidades além do Butão, que permeiam a qualidade do cuidado com o ser humano em algumas dimensões. Então, existe o padrão de vida, que é a qualidade do ser humano na questão do seu recebimento, do seu bem viver mínimo, né? Você precisa ter um padrão de vida adequado. Tem governança, meio ambiente, cultura, educação, tem vitalidade comunitária, mas eu quero trazer para vocês a força de 3 que eu acho que pegam muito agora, né, dentro da nossa necessidade. Um é o bem-estar psicológico, que é realmente a gente conseguir ter clareza daquilo que está impactando na saúde mental da nossa equipe, dos nossos colaboradores da nossa empresa. E isso é só um bloco de informação, de indicadores que é trazido, né, desse diagnóstico. A questão do uso do tempo, porque a gente viu lá que uma das grandes pressões que a gente tem visto na articulação do tempo hoje é o excedente, mesmo você estando em casa e trazendo uma readequação, você está ainda com um volume usando muito do seu tempo, que deveria estar em equilíbrio, lazer, sonos, né? Família, com o trabalho, porque você acabou excedendo a qualidade do seu tempo para o trabalho, sobrepondo aquilo que você deveria ter para o seu uso de atividades pessoais. E a vitalidade comunitária, que é como que está o engajamento, tanto dentro da organização quanto fora, nas questões das relações. E para a gente, isso tudo, como foi criado no Oriente, né, do lado do planeta, isso tudo é muito claro, porque as culturas orientais têm por premissa um padrão muito mais coletivo e colaborativo, diferente das nossas culturas ocidentais, onde a gente tem muito trabalho relacionado à questão de meritocracia, competição, e que a gente vai fortalecendo cada vez mais a questão do individualismo, né, no fortalecimento mais do indivíduo sobreviver e ser cada vez melhor. Então, quando a gente pensou nesse modelo, faltava para a gente adaptar as organizações brasileiras a clareza de algumas capacidades que fossem realmente ligadas às habilidades colaborativas. Então, o centro, a gente viu que é importante trabalhar habilidades de compartilhamento de conhecimento, alinhamento para resultado, campo de criação coletiva, mas que tudo isso gera também um potencial de autorresponsabilidade, de autoconsciência para o coletivo. Porque não adianta eu trabalhar a colaboração sem uma visão individual, entender quais são os meus desafios, se eu não tiver um propósito e uma causa comum, um resultado da área para atingir juntos, que daí é uma forma da gente medir esse comportamento na prática. E tudo isso dentro de um composto que a gente fala que é a qualidade da felicidade dentro daquela estrutura maior. Então, esse é uma fala inicial para a gente poder conversar, né, dos aspectos. Hoje a gente tem feito muitos trabalhos, a gente vai ter, acho que, sorteio dos 3 kits hoje de ser coletivo, que falam bastante sobre essa questão, tanto da felicidade de colaboração, com um kit de cartas para você poder praticar e refletir na sua empresa, na sua área. Né? A gente tem trabalhado muito na construção de team building, tanto em labs, para poder praticar, porque a gente fala mais do que falar sobre a felicidade e a colaboração, a gente tem que praticar se isso fez sentido para você, tem que colocar isso em prática, senão a gente não consegue tangibilizar e trazer os resultados que a gente precisa para a nossa sociedade, para nossos negócios, né? Nós temos também o ProSocial, que é como trabalhar, sermos melhores coletivamente, que veio dentro de uma vertente relacionada a uma combinação de pesquisas da psicologia com também modelos econômicos, de princípios importantes, o que faz sentido para isso, e as habilidades colaborativas que a gente chama de soft skills. E eu tenho uma honra, né, para iniciar a nossa conversa, sei que eu falei, deixa eu ver, acho que falei pra caramba, mas só para poder trazer para vocês um pouco desse incentivo do que é, né, essa base toda do que a gente está conversando, do que a gente tem falado muito no CollabSoul, e que a gente acredita demais sobre essa perspectiva forte que a nossa humanidade, a nossa sociedade precisa cada vez mais estar trabalhando com os valores que traz sentido e significado para a gente e colocar na prática nas nossas organizações, para a gente minimizar e reduzir os impactos todos que a gente já está vivenciando. Então, eu acho que é isso, por enquanto. Deixa eu ver aqui.
Muito obrigada, Michele. Eu vou chamar aqui a Adriana e a Melissa para nós começarmos o que nós chamamos da roda de conversa, né? E quero dizer a todos que vocês podem participar, sintam-se à vontade, escreverem as perguntas no chat ou levantarem a mãozinha que a gente pede para abrir o microfone e vamos seguir dessa forma bem fluida, né? Vamos lá, Muito bom. Adri, Melissa. Eu falei muito rápido, gente, desculpa, eu falo muito Não. rápido. Defou. Foi ótimo, foi bem fluido. Vamos. Tá, Adri, tá sem som. Ninguém tá te ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu tive que tirar o microfone. É umas coisas loucas que acontecem de vez em quando aqui. Boa noite, então, a todos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão agora com a gente, né, nesse momento. Quero agradecer, assim, de coração a colaboração, a cocriação e tudo que a gente viveu, né? Estamos aqui com a Melissa, o Jefferson, Michele, Andréa, a BRH Paraná, a BRH Noroeste Paraná, a Trianon, a empresa da Melissa, né? Eu não sei pronunciar esse sobrenome ali, Melissa, depois você fala. Eu falo. E principalmente a colaboração de uma empresa onde a gente tem a gestora aqui, que é a Cleusa, está com a gente aqui, Cleusa, não sei se você consegue habilitar também, a Cleusa que faz parte de uma empresa que cuida da saúde das pessoas, que é a Uniodonto, né? E que está patrocinando os nossos kits para a gente sortear daqui a pouco, a Cleusa da Uniodonto. Eu quero agradecer imensamente, porque a gente sabe que a participação das empresas, essa coisa de estar presente, incentivando a felicidade, a colaboração, se a Cleusa puder colocar alguma coisa, né? É muito importante. Então, agradeço a todos que estão presentes fazendo esse momento acontecer. Michele, eu vou trazer já inicialmente uma situação. Você falou entre líder, liderado, essa relação, e a gente sabe que hoje nas empresas, principalmente quando a gente trabalha em indústria, em turnos de produção, existe uma coisa muito forte ainda que é a competição. A gente está falando em colaboração, mas a competição também está aí, né? O que você tem a dizer assim a respeito para essas lideranças, né? A respeito dessa questão de competição e colaboração, como é que a gente vira essa página que ainda acontece? E aí eu deixo para a Melissa abrir um pouquinho também. Não sei se você quer colocar alguma coisa já. Já posso trazer junto, já trazemos juntas já uma reflexão. Eu já vou complementar. Boa noite a todos. É MN Antonistinho o nome da empresa. Esse sobrenome ucraniano é difícil de pronunciar. Mas olha só, né? Eu estava aqui ouvindo a Michele, agora com a pergunta da Adriana também, e trazendo, né, para o ambiente da indústria e para muitos outros ambientes que a gente percebe essa questão da competição, né, prevalecendo. E complementando aí, já trazendo duas perguntas em uma, tá, Michele? A gente traz duas questões. E, claro, conhecendo também, né, o perfil da Michele em relação ao planejamento estratégico e a trabalhar com metas e discussões que permeiam o nosso dia a dia, né? E eu vejo, assim, esse trabalho das perspectivas todas que a gente tem que cuidar. O que você percebe, além da autoconsciência que você trouxe para nós, além do autoconhecimento, competências mesmo que possa ajudar a fazer essa transição? Sabe, do olhar do indicador e da competição que você citou, e a Adriana, né, nos provoca dizendo, mas como assim, né? Como que a gente vai transitar desse ambiente focado em metas e que gera competição, gera um ambiente de competição, né? Como que nós de RH podemos ajudar a transitar para um ambiente colaborativo? Tá, eu vou trazer. Deixa eu ver, eu estou com o microfone aberto. A gente tem esse grande desafio. Quero agradecer já a Adri e a Melissa também pela pergunta. Existe uma necessidade, primeiramente, de a gente fazer um redesenho de mindset. Isso é uma coisa que a gente já está falando em muitos lugares, né?
Então, uma coisa, Adri, que eu acho que é muito legal colocar é que a colaboração, ela coexiste com a competição. Ela não é ou a colaboração ou a competição. E eu acho que isso é muito importante a gente ver, porque as duas questões, elas geram energias para você ajudar a contribuir com o melhor resultado dentro da organização. Então, quando a gente pensa nos aspectos de competição, o problema é o viés que foi colocado dentro das organizações do foco de como você faz a sua gestão. E você estabelece a segregação das pessoas, ao invés de potencializar os talentos para elas poderem somar, para convergir e trazer essa competição saudável, né, que a gente coloca dentro das estruturas organizacionais. Se eu tiver muito difícil de falar, depois vocês me avisam, a gente vai tentar simplificar. Mas é porque geralmente as pessoas têm um conceito de competição de que realmente tudo que a gente tem que fazer, ela é maléfica, e não é de todo maléfico. Mas se a gente colocar ela na estrutura de você cada vez mais estabelecer a individualidade, a segregação dentro da sua estrutura organizacional, quer dizer que ela não está trazendo fortalecimento da missão sendo colocada em jogo. Os indicadores, eles estão correlacionados, tá? Dentro da mesma condição. Então, quando a gente pensa na colaboração, ela é uma habilidade para você comportar na questão de você trabalhar cada vez mais uma sinergia em que as pessoas se sintam pertencentes dentro de um contexto e que elas consigam trabalhar com abertura, com transparência, com confiança, que é tudo isso que a gente está falando que é fundamental para poder trabalhar esse contexto dentro de líder liderado. Então, quando a gente pensou nessa pesquisa que eu comentei com vocês, eu acho que é super importante. Claro, existe uma força de competição contra o Covid. E daí você entende o que é a competição dentro de um mindset de sobrevivência e no negócio. Né? Você não estava ali competindo cada médico ser melhor do que o outro, ou o médico ser melhor do que o enfermeiro, ou o médico ser melhor do que o sistema, ou do diretor. Todos estão juntos dentro da mesma necessidade. Só que o que a gente tem que colocar, não podemos considerar dentro de uma organização que só apenas um desafio de caos e dessa questão pandêmica muito de extrema necessidade, as pessoas se unam. A gente precisa entender que hoje os desafios que a gente está vivendo não deixam de ser tão desafiadores quanto as pessoas que estão lá no setor médico tentando sobreviver e engatilhar os resultados. Mas que a gente precisa compreender que os desafios hoje dentro das estruturas organizacionais não deveriam estar dentro dos processos internos. Ele deveria em relação aos desafios que eles têm de crescer, de ter a sustentabilidade do negócio, e nisso trabalhar e desenvolver as habilidades e competências de conversa entre. As relações hoje, para a gente poder fortalecer, geralmente elas não são trabalhadas internamente. E esse é uma grande oportunidade para o RH. Aí eu vou falar um pouco do que a Melissa colocou. Hoje, para o RH se posicionar internamente dentro das organizações, eu sei que vocês já sabem isso de cor salteado, a gente tem que deixar de falar que estamos medindo apenas indicadores de RH. A gente precisa compreender cada vez mais dos negócios. A gente não tem mais como trabalhar a questão da gestão empática e da gestão, colocando uma forma da gestão estratégica, acolhendo a visão de tudo isso para transformar e trazer tudo isso que a gente conversou, galera, que é tão fundamental, que é a qualidade dos resultados, da qualidade humana no negócio, se a gente não souber falar sobre o negócio. Não dá para falar hoje de gestão de RH apenas pensando em indicadores de turnover e absenteísmo. A gente tem que pensar em indicadores estratégicos. E isso que eu estou colocando para vocês como proposta, a felicidade, ele é um indicador estratégico, que o RH já entende que é importante. Só que a gente precisa falar na linguagem do diretor, do presidente, para explicar que essa competência que você está colocando como uma nova forma de agir dentro da organização, ela faz sentido, traz resultado. Então, a visão do que eu vejo do RH hoje para poder trabalhar nesses contextos todos, é realmente se fortalecer internamente para poder entender quais são as habilidades e competências que você precisa melhorar e o que você acredita. 2, dentro dessas competências, realmente entender do negócio é fundamental. 3, a gente precisa realmente ter coragem, cada vez mais, de trazer as propostas que nós estamos vendo que está acontecendo, mas de uma forma mais estratégica alinhada ao negócio. Porque também não adianta você ver e não se posicionar. A gente precisa cada vez mais de RHs que estejam atuando com uma qualidade melhor dentro do seu cenário, do seu negócio, tá? Eu não sei se eu respondi, Melissa, é isso? Adri, vocês me avisam, porque eu sei que vocês também têm muita visão sobre isso, né? Então, vamos fortalecer. Porque uma vez eu falei para a Melissa assim, ó, eu estava conversando sobre ela, falou assim, gente, para mim, RH
tem lugar e vaga em qualquer lugar. É RH estratégico, né? Então, por exemplo, os business partners, que geralmente são os especialistas, né, que já estão colocando essa visão de negócio, eu falava, meu sonho seria que todos os business partners um dia virassem VP ou presidentes. Porque tem todo o olhar do que é a importância das pessoas e já tem a visão do negócio. E tem uma facilidade de transitar em vários aspectos da organização. Então, para a gente, essa coisa que fala assim, o RH do futuro não vai existir, vai ser substituído por máquina, tecnologia. Eu falei, gente, não. Cada gestor hoje que trabalha com o ser humano, conseguindo trabalhar com visão de negócio, é o cara que vai ter oportunidade para sempre em todo o negócio. Porque o que mais a gente precisa é de gestores que saibam falar com pessoas, é de gestores que saibam cuidar de pessoas. São pessoas que agora conseguem nutrir a visão estratégica do que vai acontecer com essa questão toda da pandemia, arraigada e trazendo a qualidade ali do dia a dia para atingir os resultados. Nada melhor do que pessoas que estão sendo preparadas já nas áreas de gestão de pessoas. Mas isso é uma fala minha, é uma percepção minha, assim. Olha, a gente tem uma business partner aqui que é de Floripa. Ai, que legal! A gente está falando de Maringá, Curitiba, Florianópolis. A Cláudia Rocha, você não consegue abrir o seu microfone e se manifestar e trazer o seu questionamento para a Michele? Que bacana. Você consegue? Ela colocou aqui no chat, mas se ela quiser abrir o microfone, eu acho que é bem-vinda aqui para falar com a gente também, né? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, a pergunta que eu trouxe é aquela ali mesmo, assim, né? Pensando numa uma ação prática voltada para a felicidade dentro da organização, né? Que ideias, assim, que a gente poderia colocar em prática, né? Por exemplo, a empresa de TI como a que eu trabalho tem bastante já benefícios, a gente tem bastante vantagens, enfim, né? A empresa realmente se preocupa com a saúde mental, tem algumas ações, fora os outros benefícios que a gente já tem, assim, os básicos, aqueles que todo mundo já conhece, né? Mas hoje, no cenário do remoto e nesse cenário do burnout mesmo, que a gente vê, assim, que a turma mesmo se desgasta, eu vejo até por mim, assim, que desde que eu entrei no formato do remoto, as horas de trabalho aumentaram muito, enfim, isso leva ao burnout mesmo, que a gente não sinta, não queira, mas acaba chegando, né? E como fazer com que isso diminua e atrelar isso com a felicidade dentro da empresa, entendeu? Eu pergunto isso porque é uma disciplina da pós-graduação até que eu faço, que é a psicologia positiva, né? Mas eu ainda não consegui ver a prática disso, sabe? Vamos lá, Cláudia. É quase que uma consultoria agora, né? Porque é coisa pra caramba. Mas eu vou colocar para você de uma forma muito prática. Eu acho que a dificuldade hoje das pessoas é enxergar a qualidade das relações, de verdade. As relações hoje não são colocadas em prática, porque mesmo a psicologia positiva, ela vai muito para o indivíduo. Ela não deixa de ser importante, ela é fundamental. Por isso que quando a gente coloca as habilidades de colaborar e trazer essa clareza dos ritos e como que você pode estar compondo essa qualidade, é importante ter essa visão que é um pouco diferente, por exemplo, do flow, da psicologia positiva, da gratidão, que não deixa de ser também práticas necessárias. Mas quando a gente pensa na questão sistêmica, tem que vir desde estratégia, porque o tempo de trabalho remoto, ele não vem de uma questão de qualidade só de relação. Ela vem também de demandas estratégicas que a organização está impondo para cada um dos colaboradores. Mas os ritos e as qualidades que você trabalha no como você está colaborando no rito à distância, seja de forma síncrona, assíncrona, tem várias ferramentas, como ter espaços de diálogo e de inclusão e pertencimento, né? Então, por exemplo, coisas muito simples. Na minha organização, a gente tem isso como premissa. A gente tem o check-in e o check-out, né? Que é assim, como que você está chegando na reunião e como que você está saindo da reunião. Antigamente, eu lembro que era assim, 1 hora de reunião, 1 hora de reunião e alinhamento, só. Né? Só isso. 1 hora de... Eu falava, gente, não dá. Tem vezes hoje que a minha reunião fica tipo 40 minutos de acolhimento pela condição que cada um está, porque nós estamos todos em home office, né? A gente não está trabalhando presencial. Tem alguns encontros presenciais, é muito pouco ainda.
E a gente está trabalhando a inclusão para poder ver o que está tendo de... Eu vou te dar um exemplo, tá? Porque o que você me perguntou, ele é bem mais sistêmico. Mas isso já traz um acolhimento, você bater papo, falar sobre o que a pessoa está sentindo, como que ela está. É aquele papo que geralmente no presencial você teria no cafezinho. E hoje você não tem mais esse cafezinho. É o momento que você ia almoçar com um colega, e hoje você não tem almoço, e tudo virou reunião de produtividade. Gente, não dá. Então, uma prática que a gente fez agora, principalmente nesse momento, onde muitas pessoas da equipe tiveram, ou elas pegaram Covid, né? Ou elas tiveram pessoas muito próximas que pegaram e ficaram ou mal, ou estão com pessoas muito próximas que elas precisam cuidar. A gente estabeleceu, inclusive, espaços de reunião em que a gente ficava 20 minutos decidindo e 40 minutos acolhendo. Porque a humanidade das pessoas, ela precisa ser considerada na nossa gestão de tempo, dentro das nossas reuniões. E o que eu posso te falar, olha, eu vou te dar um exemplo de um projeto que eu tive de lançamento do nosso site. Quem já fez site aqui sabe o perrengue que é colocar um site no ar. A gente teve um recorde. Nós tivemos a colocação do nosso site em 3 meses. Eu mesma não acreditei, porque eu já passei isso em outros lugares, em outras estruturas. Desses 3 meses, a nossa desenvolvedora principal, ela ficou 30 dias com Covid, afastamento. Então, o nosso site ficou pronto em 2 meses. Era para ter trabalhado em 3 meses. E mesmo assim, quando ela pegou o Covid, eu falei, esse negócio vai demorar mais 1 mês, 3 meses, que agora, né? O comprometimento dela, pelo acolhimento que a gente teve com a organização dela naquele período, eu não sei o que ela fez, porque ela deu conta e a gente conseguiu entregar o projeto em 2 meses, né? Considerando que ela ficou e saiu no prazo. Isso em tecnologia, todas as minhas interações, ou com o cliente, ou com as minhas soluções, né? Porque a gente faz algumas questões agora de interação, automação. Eu nunca vi uma qualidade de entrega tão maravilhosa. E às vezes a gente fica na reunião 40 minutos falando sobre o que está acontecendo com cada um apenas. Em 20 minutos isso se resolve. Eu tive uma reunião, isso vem também, assim, isso eu estou te colocando um exemplo rápido, que é muito fácil, só que isso também vai ser muito da cultura, porque a gente sabe que desenvolvedor, questão de tecnologia, não tem muita facilidade de falar sobre, né? Eu falo mesmo como oriental. Oriental, muitas vezes, né, japonesa, sou descendente de japonês, sou Sansei, 3ª geração. Para eu aprender a falar que eu estou me sentindo mal ou eu estou sentindo dificuldade, é quase que uma, né? Acabar com a minha crença pessoal de raça, né? Raça e cultura mesmo. Então, dentro desse processo, quando a gente fala com o desenvolvedor, são etapas para você conseguir construir essa abertura e a pessoa se sentir à vontade. Por isso que a gente fala, falar sobre isso, e daí você pode juntar com o que você está tendo de psicologia positiva. Ter espaços onde as pessoas agradeçam, ter espaços onde elas tenham um processo de apreciação. Gente, época de pandemia, apreciação é importante. Muitas vezes as pessoas esquecem porque a gente meio que tem por garantido, né? Ah, a pessoa fez um bom trabalho, ela entregou no prazo, ela tinha que entregar. Hoje nós vivemos um momento atípico. Entregar no prazo hoje, dependendo das circunstâncias, está com o filho em casa, está com o marido não sei o quê, está com a mãe mal, está com... Isso tudo faz parte. Apreciar que a pessoa conseguiu fazer um excelente trabalho não é por obrigação, é por uma realização. E a gente precisa colocar isso em prática. A apreciação por resultados que a gente considera como óbvios, nem sempre são óbvios. E principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Então, apreciar, trazer essa condição dentro da coletividade, ver o que é o propósito, ter clareza das informações, transparência de informação é fundamental. É uma habilidade que a gente fala dos soft skills, né? Da colaboração, que é fundamental. E transparência não é só a forma que você joga as informações, transparência também como você está se sentindo em cada etapa da sua jornada de trabalho. Tudo isso é uma construção, tá, Cláudia? Eu te dei uma dica muito simples, porque com certeza o que você me perguntou, tendo uma visão mais sistêmica de solução, ela é maior, mas isso já dá para aplicar amanhã. Amanhã, porque hoje já não é mais tempo para trabalhar. Hoje já não deveria. Verdade. Não, mas muito bom. Adorei tua resposta. Ajudou. Obrigada. Ajudou muito. A gente está no caminho. Muito bom. O Júlio está querendo falar. Ele está um tempo com a mãozinha ali levantada. Tá. Júlio, pode abrir seu microfone. Eu não estou conseguindo ouvir, gente. Né?
Escutando melhor? Tá bem baixinho, né? Tá bem baixinho. Júlio, se você quiser também colocar aqui no chat alguma questão. Vamos lá. Tem dois questionamentos aqui. A Carol está perguntando como é que ficam a questão do trabalho remoto, né? Essa questão do que está acontecendo aí e desencadeando também nas pessoas. E tem uma outra pergunta do André que é bem interessante. Como você faz para avaliar as pessoas do período de experiência de 90 dias? O André está aqui? Ah, o Júlio está aparecendo agora, ó. Então, tem a questão do trabalho remoto, tem como avaliar as pessoas nesse período de 90 dias, se está todo mundo em home office, como você vai fazer para verificar essa colaboração, isso tudo? E aí o Júlio entrou. Vai lá, Júlio. Pode perguntar? Claro, querido, seja bem-vindo. Vai lá. É assim. Agora te vê. Eu sou do município de Apucarana, capital do Boné. Então, aqui trabalha com muita produção. Então, o que a gente acaba notando? É o funcionário que acaba entrando triste na empresa e sai mais triste ainda. A gente, como profissional de RH, o que a gente pode fazer para começar a criar um ambiente de trabalho mais gostoso de trabalhar e que incentive as pessoas, porque às vezes aquele funcionário está desanimado, está triste, só que ele tem um potencial enorme. É questão da empresa lapidar, e o que a gente, como profissionais de RH, a gente pode fazer dentro dessas empresas para que o ambiente de trabalho se torne mais confortável. Ah, meu Deus. Olá, eu acho que vou pedir para a Melissa, para a Adriana e para a Andréia responder essa pergunta estratégica. Mas vamos lá. Ô, Júlio, quer falar, Mel? Não, vamos lá, depois eu Então vamos lá. Feliz de ouvir o Júlio representando a Apucarana, minha cidade natal. Muito bom. Projetos, bom demais, Júlio. Já vi começar a resposta, depois eu trago um pouquinho também. Tá. Ô, Júlio, assim, a gente tem etapas de desenvolvimento interno dentro da empresa, até mesmo como RH, né? Tem os papéis que a gente já consegue fazer dentro desse contexto, vou falar aí da sua jornada, né? Quando você estiver fazendo isso, minha sugestão, a primeira etapa, o que você está em qualidade, você tem que estar num processo cada vez mais autêntico e com qualidade para sustentar essas relações com os colaboradores. 2, quanto mais você conseguir elevar a qualidade da sua conversa no nível estratégico, mais você vai conseguir convencer outros gestores, né? O que seria importante por etapas, das homeopáticas, de repente. Vamos cuidar um pouco melhor sobre as questões das políticas de contratação e remuneração, que eu não sei se é a questão. Vamos fazer alguma questão importante que cientificamente já está colocada aqui, está validado. Olha os cases dessas empresas relacionados à condição e à qualidade de trabalho relacionada ao ambiente, tanto físico, como clima organizacional, como cultura, né? E nisso, almejando cada vez mais compor conversas com as pessoas que podem te apoiar, porque o RH, a gente sozinho não faz milagre. Por isso que a gente fala, a questão da visão estratégica do RH, ela tem que ir para poder ter conversas específicas e estratégicas com níveis cada vez mais altos na estrutura hierárquica. E como eu falei, meu sonho é que gestores de RH um dia estejam também liderando grandes negócios, que a gente possa trazer essa visão de humanas mesmo, das pessoas, não só números, porque a gente sabe que as pessoas cuidadas, motivadas, felizes, elas trazem resultado, elas produzem todos os números que eles quiserem. Só que a qualidade de compreender o como ainda está muito, infelizmente, concentrada na responsabilidade de gestão de pessoas. Não em todas as empresas, mas em muitas, tá? O cuidado do colaborador não é responsabilidade do RH, gente. O cuidado do colaborador com o colaborador, claro, começa pelo colaborador, mas mais do que tudo é da empresa. É da gestão estratégica da empresa. E isso a gente precisa se posicionar quando estiver falando desses cuidados.
tá? Então, quando você pensa, se é importante esses indicadores, se você vê que a qualidade traz resultado, outra coisa é trazer pilotos, né? Você começa a fazer alguns projetos ali internos e começa a trazer resultados, as pessoas começam a ficar mais motivadas. É mais fácil poder falar também com os gestores, trazendo foco nos resultados que estão colocados aí. Mas eu coloquei algumas sugestões só e opiniões de prática do que tem vindo, né? Do que eu acredito, e também tenho praticado e visto nas organizações, mas eu abro para o pessoal de gestão de pessoas, abro para a Adri, para a Adriana, para a Melissa, para a Andréia. Complementar um pouquinho, Júlio, a gente precisa, a gente fala muito da jornada do cliente, mas a gente precisa trabalhar primeiro a jornada do nosso cliente interno, do nosso colaborador. Então, a gente precisa ouvi-los, né? O que é importante? Porque, às vezes, você chega com um combo de benefícios e que para ele não tem menor valor agregado aquilo, né? Então, a gente precisa ouvir o que você quer, como é que você está, de onde você veio, onde você está, para onde você vai, o que te faz feliz, o que faz você acordar, vir com brilho nos olhos, trabalhar ou se conectar remotamente aqui conosco, como é que te dá segurança psicológica para que você venha trabalhar em tempos de pandemia ou para que você se organize em casa e consiga girar todos os papéis. Então, isso é um trabalho que tem sido feito de formiguinha, né? Porque nós falamos o tempo inteiro, vamos humanizar as organizações, precisamos de organizações mais humanizadas, mas fica muito assim num slogan e parece quase que etéreo, né? Quem é essa organização? Quem é esse humano? Eu falo, nossa, tá parecendo até quase uma sessão espírita, né? Então, nós que fazemos parte desse processo, então, quanto nós estamos ouvindo, nós estamos mapeando as necessidades reais desses nossos colaboradores, o quanto nós estamos investindo na nossa liderança para que trabalhe isso. Como é que o líder hoje consegue perceber pelo remoto? Ele está abrindo a câmera, ele está vendo o corpo falar, ele está percebendo o tom de voz para poder saber lidar com tudo isso, principalmente hoje nesse modelo ou híbrido ou remoto. Então, assim, fica aqui um pouco da minha colaboração, que é trabalhar a escuta, fazer formulários simples em Google Forms, mas começar a agir em cima daquilo que está fazendo sentido nesse momento para esses colaboradores. E foco em trabalhar a liderança, né? Porque se a gente não trabalha, isso eu falo assim, não tem que ser meta do RH, tu novo, trabalhar a questão de clima, não é o RH que está no front, ele tem que trazer ferramentas, né? Ele tem que formar esses líderes para que eles possam ser os verdadeiros líderes de pessoas. Bom, Adri, Melissa... Eu vou trazer um pouquinho, eu acho que uma informação assim, Júlio, que vai te ajudar a não perder o seu entusiasmo. A gente tem vários jovens aqui na nossa sala, né? E Apucarana e região, o que eu percebo, né? Porque atuo muito nessas regiões, de positivo, é que antes nós tínhamos boas práticas só em empresas de grande porte. Então, a gente sempre ficava olhando as de grande porte, e às vezes até empresas que o capital nacional aqui era pequeno, era quase tudo de fora, né? Então, a gente importava muito as práticas de fora e admirava as grandes organizações e deixava aquilo muito distante de nós. Né? O que eu posso trazer de bastante positivo, que eu venho percebendo, e eu acho que até nesse cenário, né, tão complicado de pandemia, é que nós estamos tendo um crescimento bem significativo, né, porque eu mapeio muitas das práticas que estão acontecendo por conta da consultoria, e a gente está tendo um crescimento de boas práticas, um crescimento de RHs que estão chegando, desses jovens, né, que vão nos suceder, mas com cabeças muito boas para conseguir trazer essa questão de se aproximar mais, com uma escuta muito mais qualificada. Então, assim, Júlio, né, você está ouvindo aí profissionais, né, extremamente reconhecidos no mercado, que tem uma atuação muito bonita nessa busca, sabe, de conseguir disseminar coisa boa. E pensando em pessoas, com foco na perspectiva de pessoas. E o que eu percebo na prática é que o movimento está acontecendo. Então, eu sei que às vezes você fala assim, mas numa indústria aqui no interior, será que vai dar certo? Vai dar certo.
sabe? Então, persista, né? Eu ia trazer já mais uma pergunta, e já vou trazer dentro dessa fala, que eu sempre fico assim, nossa, Michele, me traz uma dica de ouro de como eu trabalho com alguns modelos mentais mais resistentes de diretores, né? Para que a perspectiva pessoas possa entrar e de maneira integral. Ela, né, eu vou pedir para me responder, mas você pode ter certeza, Júlio, que dá para levar para a prática porque eles estão nos ouvindo muito mais, né? Nós temos cenários bem complicados, mas a alta gestão está nos ouvindo muito mais. Melissa, deixa eu complementar um pouquinho. Estou trabalhando bastante, né? Numa organização, a gente está na BRH, a gente leciona, né? Nesse modelo de EAD. O Júlio é um jovem, eu não sei quantos anos o Júlio tem, mas vamos dizer que eu estou com 47. Júlio, você tem quanto? Você está no RH? Eu tenho 18, na verdade, ainda estou em formação. Então, assim, toda essa questão, né, que das gerações, do compartilhamento, da tecnologia. Então, assim, eu coloco também nesses anos que eu tenho de RH, que são muitos, e já passei por todos os cargos, auxiliar, analista, coordenação assistente, fiz consultoria, foram aprendizados em alguns segmentos. E eu observei nos últimos anos aí que a gente está trabalhando, eu até vou citar o nome dele, tá? Michele, desculpa fazer o Celso Souza, ele escreveu um livro que se chama Liderança Diferenciada. E o que a Melissa trouxe agora, né, de como trabalhar esses modelos de liderança, porque nós no RH, nós construímos junto com essas lideranças todos os processos, desde o recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho, a parte de cargos, salários, meritocracia. Então, os processos de RH, eu acredito que é função de staff mesmo. Nós temos que suprir a organização desses processos, das melhores tecnologias, para que aconteça para a liderança que está na linha de frente lá, seja um líder encarregado, coordenador, gerente, para que ele também tenha ferramentas para fazer isso tudo acontecer no RH. Então, quando a gente fala de processo de RH e práticas de RH, e tem uma coisa que o Celso fala muito, e vem do Léo Bruno, que é um dos representantes de liderança que a gente tem no Brasil, da Unesco também, ele fala de virtudes, né, que a Michele trabalha muito bem. Aqui no kit, a gente tem as cartas com os valores. Eu fiz isso um dia com a minha equipe, são 13 pessoas. A gente ia para uma reunião e eles achavam que eles iam falar das metas da semana, de tudo que acontecia, e a gente pegou o kit dos valores e eu falei, gente, cada um vai tirar uma carta dessa e vai falar sobre isso. E a gente fez daquela manhã de trabalho um momento de conexão. E aí o Celso fala, conectar pessoalmente, que é o que a Michele está trazendo para a gente, nessa coisa da colaboração. Ele fala engajar psicologicamente. Então, assim, a Michele está trazendo isso, a felicidade, a colaboração, o pertencimento ao engajamento psicológico. Mas aí ele traz outra coisa, definir meta com método. Porque se a gente está numa organização que não consegue definir meta, que a gente só vive apagando incêndio, está atropelado, isso vai deixando a psique, né, Michele? Eu acho que a pessoa vai se perdendo também dentro da organização. Aí ele traz assim, ó, selecionar criteriosamente. Porque se a gente não encaixar a pessoa na cultura, a gente já começa fazendo com que a pessoa queira sair no primeiro mês, nos 90 dias. Treinar eficazmente, porque se a gente não treinar as pessoas para aquilo que precisa, é difícil. A gente coloca uma pessoa lá e deixa ela ver navios na empresa. É de doer. E muitas empresas fazem isso ainda, né, Michele? Ó, te vira. Aí a questão do retroalimentar, que é o feedback, que é essa coisa de fazer
isso tudo acontecer que muitas vezes a gente não faz, né? Não traz os feedbacks para que realmente a pessoa construa essas relações saudáveis, né? Sustentáveis, eu acredito, Michele. Então, seria essa contribuição que a Melissa também colocou, que a Andrea colocou, e é o que eu tenho percebido cada vez mais, sabe? Que para a gente conseguir o que a empresa quer, velocidade, entrega, custo, né? E a empresa quer isso, a empresa quer lucro. E as pessoas querem o salário, mas querem felicidade. E aí, Michele, fala das lideranças, que está na mão da liderança. Tá, gente, a gente tem um desafio bem grande na questão da gente desenvolver esse novo mindset. As lideranças já não estavam preparadas e agora piorou, né? Porque vocês viram que o desafio está grande. Então, quando a gente fala hoje, acho que por necessidade, por isso que eu falo que agora é a oportunidade. Por necessidade extrema, se os líderes não mudarem o mindset de comportamento agora, eles não vão dar conta. A gente sabe que a taxa de hoje de pessoas tomando medicamento e líderes que estão em burnout está cada vez maior, gente. E o burnout, ele está afetando, apesar da gente ter essa questão da cobrança dentro das empresas, ele afeta tudo, afeta filho, afeta relacionamento, então você acaba tendo um apoio de mais gente precisando poder apoiar o mindset novo que ele precisa ter, trazer a qualidade de vida dele, porque é a esposa, é o marido, são os filhos, é muita gente que também vai começar a cobrar a mudança de mindset e comportamento desses gestores e desses líderes. Porque a gente precisa renovar essa forma de trabalhar a liderança e a gente precisa conquistar um novo espaço. Por isso, falar na língua deles é importante. Falar na língua dos gestores, com indicadores, com essa clareza que a Adriana colocou, a Melissa, é fundamental. Não adianta eu trazer para vocês aqui, eu trouxe muitas estatísticas que trazem muitos cases. Claro que a gente poderia trazer muitas outras coisas, mas muito do que a gente trouxe aqui hoje já evidencia a clareza e a importância da gente poder mudar a forma que a gente está executando a empresa. As empresas vão quebrar e não vão quebrar por uma questão econômica. Elas vão quebrar porque as pessoas vão quebrar. As pessoas talentosas estão escolhendo as empresas que elas querem ficar. E eu vou falar para você, ninguém mais quer ficar em empresa que não está mais cuidando dos colaboradores ou não tem um propósito sustentável. A curto prazo ainda vai ter. Por quê? Pela crise econômica. Pela crise econômica, muita gente ainda vai se submeter a trabalhar em organizações que estão aí nesse processo. Mas logo que estiver passando, mas os talentos, que é quem a gente quer buscar, quer reter, quer trazer, quer ficar, se a gente não estiver trazendo os desafios adequados de uma nova cultura, a gente não vai sustentar. Sem talento, sem líderes novos, a empresa já está fadada a um tempo limitado de sobrevivência. Porque hoje a gente está vivendo numa condição que nós já temos de 4 a 5 gerações. As últimas gerações mais jovens, a Alfa, que é até o caso, né, Júlio? Está ali dentro das pessoas mais jovens das organizações, elas não estão com paciência para que os líderes da nossa geração e os antigos aprendam a cuidar das pessoas. Eles já estão criando seus negócios. Claro que agora, com a questão econômica, a gente está tendo essa questão toda. Por isso que tivemos a onda de recontratação de aposentados, nós tivemos a onda de pessoas, né, de trazer mão de obra de fora, do país, inclusive, para dependendo das regiões geográficas do Brasil, porque não estão conseguindo reter jovens dentro das suas estruturas organizacionais. Os líderes precisam despertar para essa condição. O ESG, quando a gente fala dos investimentos organizacionais, eles não vêm apenas agora porque é bonito a gente criar uma certificação ESG, né, que é a questão do Environment Social Governance, que a gente está falando que é importante. É porque hoje os perfis dos investidores mais jovens também não investem mais em empresas que não estão cuidando do planeta, não estão cuidando de outras, né, das questões sociais, econômicas, de impacto ambiental. E isso hoje já está reduzindo a quantidade de investidores nas empresas de petrolíferas. É um novo comportamento, gente. Então, a pandemia vindo com essa questão toda, a necessidade da juventude por outros valores, eu trago para vocês cada vez mais aprofundem a qualidade do que são os relacionamentos, o que é a felicidade na sua organização, o que importa. E os líderes precisam estar sendo trabalhados para isso. Isso é uma visão estratégica. No dia a dia, a gente precisa sustentar os pequenos ritos, que é o que a gente comentou ali. Que meta-indicador você gostaria de medir hoje que está trabalhando a questão do engajamento da sua empresa? Qual é a meta que você quer medir? Qual é o indicador que sinaliza que a qualidade de relações da sua área
se você estiver na sua área, estão realmente sendo fortalecidas? Como que a gente pode estar trazendo hoje no desenvolvimento das pessoas a qualidade humana? E a gente fala assim, né? Quando a Andrea fala qualidade humana, a gente fala, gente, qualidade humana. Quando a gente fala o check-in e o check-out, é absurdo. É absurdo falar que a gente está perguntando para as pessoas como elas estão se sentindo. E falar que isso é inovador. Ser humano, por diferenças, né? Por diferença, a única coisa que a gente tem que a máquina não tem ainda, né? É isso. São as emoções, são os sentimentos. E a gente não considera isso dentro da nossa gestão. E é o que faz as pessoas boicotarem ou fortalecerem o negócio. Se eu me sinto parte, se eu estou feliz ou se eu estou triste. A gente precisa trabalhar a questão humana dentro das organizações. E essa situação humana não é só benefício, né? Eu odeio quando as pessoas começam a falar assim, não, Michele, mas nós temos todos os benefícios. Eu acho incrível. Aí você pergunta assim, quando que você conversa e celebra qualquer uma dessas coisas? Não, a gente não tem. A gente tem o final do ano. Às vezes a gente tem a celebração do tempo de casa. Eu falei, quando que você pergunta se a pessoa está se sentindo bem? Não sente. Não pergunta. Não, a gente não tem tempo para isso. O que mata e o que nutre relação é tempo de qualidade com as pessoas. E isso é dentro de casa com pai e filho, isso não muda dentro das organizações. Se não tiver gestor pensando nos seus colaboradores e dedicando tempo de qualidade para acolher as necessidades, os talentos, os desafios, as sugestões e as ideias, que quando tiver sugestão e ideia, líderes, agradeçam. Porque eles ainda estão com essa autonomia de engajamento de trazer sugestões para melhorar o seu negócio, para melhorar a sua área. Então, são ótimos indicadores. Se você tem, não precisa ser só um indicador do número, você como líder, ter um indicador interno com você em relação ao que está acontecendo dentro da sua estrutura. Se tem sugestão, se os colaboradores se apoiam, se a gente está tendo qualidade e transparência, se a gente está podendo confiar um no outro. No momento de dificuldade, o outro ajuda, ele oferece ajuda. Se a gente está tendo generosidade dentro da equipe implantada, acolhendo. Se a gente vê essas evidências acontecendo, você tem que celebrar muito. Porque a gente colocou toda a estrutura organizacional e os processos para isso não acontecer. A gente não coloca tempo para isso ser colocado. A gente coloca muito mais desconfiança do que confiança. A gente estabelece ritos do que a gente pode divulgar e o que a gente não vai divulgar e compartilhar. A gente restringe informação que às vezes são fundamentais para aquela pessoa tocar o seu trabalho no dia a dia. A gente não estabelece ritos de reconhecimento. Então, assim, quando a gente fala que as startups fazem, claro, acho que daí também é o outro extremo. Vamos fazer festa, vai ter mesa de ping-pong, de pimbolim, sei lá o quê. Não é isso também que a gente está colocando, não é só isso, né? Você pode ter tudo isso e a qualidade da relação não está acontecendo. E eu acho que isso é importante a gente começar a ter clareza. Por isso que quando a gente coloca nos pilares relacionamento individual e estrutura, a gente foca muito no indivíduo. A gente foca demais na estrutura. A gente esquece a relação. E para a relação acontecer, o que a Adri colocou ali é isso. A gente precisa de tempo de qualidade. E na correria com o remoto ainda, a gente parece que não tem. Só que, gente, parar, estabelecer esse tempo de qualidade, eu vou falar. E daí eu tô falando de resultado mesmo, de lugar com muita propriedade, porque, além de tudo, eu vivo e tenho visto isso nas empresas que a gente apoia. Tempo de qualidade não é jogado fora, não é tempo jogado fora. Assim. Ele é um tempo de investimento que, às vezes, é mais caro, né, no sentido de importância, do que, às vezes, o investimento financeiro que você vai fazer com bônus. Principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Michele, o custo que você vai ter para trabalhar o burnout, para trabalhar a ausência ou a substituição daquele colaborador. Perfeito. Eu acho que não dá para ser o E, né? Ou a economia ou a saúde, né? A gente tem que trabalhar, né? Ou tem que trabalhar o E. É saúde, é economia, é ter indicadores, sim, é você dar ferramentas, sim, mas trabalhar esse lado humano, porque senão você não vai ter líderes inspiradores, você não vai ter ambientes humanizados. Eu lembro perfeitamente, nós já estamos concluindo, tá, pessoal? Eu lembro perfeitamente que em 2018, quando nós assumimos, né, para fazer a gestão do triênio, que era
que era trabalhar de 19 até 21, a Adeildo, a gente conversava muito, e as pessoas estavam com muito medo da tecnologia, iriam perder seus empregos para as máquinas, para os robôs. Então, a gente entrou muito tentando esse trabalho de transformação, mostrar que nós podíamos ser digitais e resgatar essa essência, que inclusive é o nosso slogan, né, da BRH Paraná, é tudo aquilo que só o humano é capaz de fazer. Eu vou deixar no final, depois que a Cleusa fizer o sorteio da Uniodonto, eu vou passar o nosso vídeo, porque ele faz muito sentido com tudo isso aqui que nós estamos conversando. A gente precisa resgatar cada vez mais essa essência. A tecnologia ela é importante, se não fosse, nós não estaríamos aqui agora, em tempos de pandemia, mas nós precisamos resgatar a essência do ser humano, porque nós só teremos empresas humanizadas se nós tivermos seres humanos do bem, se nós tivermos pessoas de fato que gostam e que queiram cuidar de outras pessoas. Senão a gente não vai ter essa fluidez organizacional. E perfeito, Michele. ISD não é mais aquela coisa linda e maravilhosa. Sem o ISD, essas empresas quebram, porque investidor não vai aportar capital. Se você tiver buscar dinheiro, ele vai ser mais caro. Então, a gente tem que cuidar do planeta. E as pessoas, os jovens, eles não querem trabalhar numa empresa que não tem um propósito, que não cuide da comunidade em torno, que não esteja preocupado com todo esse ecossistema. Então, a hora é agora, né? Temos que nos conectar com tudo isso e resgatar, sim. Vamos atingir resultado, vamos sim, estamos aqui para trabalhar, mas cadê o nosso lado humano? Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Mas olha, Michele, Adriana, Melissa, gratidão a todos os participantes até aqui que nos deram essa riqueza para a gente poder estar fazendo essa troca. Vamos chamar a Cleusa para fazer o sorteio, né? Olha a colaboração aqui, os dois estão dividindo o microfone aqui, ó, que coisa linda! O Alexandre. Ô, Cleusa, ô, Michele, a Michele e a Cleusa tá aqui, ó. Cleusa maravilhosa, tá passando por um momento bem difícil na vida dela, mas está aqui prestigiando o nosso evento e é a nossa patrocinadora dos kits de hoje. Michele, eu vou deixar a Cleusa aqui falar um pouquinho com a gente. Verdade. Passamos e passamos mesmo, a Adriana passou também recentemente, mas a vida segue, né? É muito bom estar com vocês. Eu anotei algumas frases que elas são bastante peculiares, né? A Michele disse ali, né, a respeito de melhorias de algumas ferramentas, onde a gente pode estar colocando. Aí depois veio o Júlio, né? Como que a gente pode alegrar esse ambiente? Eu e a Adriana já tivemos a possibilidade de pegar empresas muito tristes, né, Adriana? E como que a gente faz reverter isso, né? É muito gostoso, né? Uma garrafa de café na entrada, um bom dia de um gestor, quanto custa isso? Quando nós, falou também a respeito, não é só dar o benefício. Hoje nós temos empresas que dão todos os benefícios e a empresa continua triste, né? E a Uniodonto, ela vem com esse sorriso, tanto que o nosso slogan ele é muito grande, apaixonados por sorriso. Então, quando chega, né, e a gente dá aquele café da manhã e aquela bocona desse tamanho, né, vamos sorrir para brincar com as meninas, dar um bolo de manhã e fazer com que seja diferente, colocar um bebedouro, né, num lugar estratégico para as pessoas não andarem mais, cativa o coração de uma forma tão grande, e isso engrandece. Então, hoje a Uniodonto, ela não pensa só no benefício da venda do processo como um todo, mas fazer com que essas pessoas sorriem, sabe, Júlio? Então, muitas vezes dá o benefício, sim, mas por que esse benefício? Por que que isso tem que ser bom? Falou também, né, a própria Melissa, né, o bem-estar da família. Como que eu estou deixando a minha família? Estou deixando alguém com dor de dente? Gente, dói na gente. Nós estamos sentindo essa dor próximo. Então, o que se fazer de melhor? Dar o benefício e dizer para quê e o porquê. E o tanto que esse colaborador é importante que a empresa está dando isso. Então, hoje nós só não somos o maior a nível de Brasil, por quê? Porque a nossa preocupação não é só a venda do plano odontológico para a empresa, e sim dar aquela qualidade para que a pessoa não vá trabalhar com dor.
Então, ela não vindo trabalhar com dor e não deixando as pessoas da casa com essa dor, ela já vai trabalhar melhor. Falei com a Adriana esses dias a respeito de uma empresa que eu também presto serviço e ela trabalha 24 horas. Isso também, Júlia, é muito importante, né? Qual a importância do lanche da madrugada? Qual que é a importância do lanche para quem vai chegar às 4 horas da manhã? Júlio, pelo amor de Deus, o cara que entra às 5 horas do turno, ele levanta às 4 para ir de bicicleta, ele não come, ele não toma café, ele não tem nem vontade de fazer o café. Então, a gente trouxe o café da manhã para a empresa. Trabalhar com a barriga cheia é uma delícia. Então, é como que é gostoso. A produção, Adriana, verdade, tá? A produção aumentou. Então, como que aquele turno vai render máquinas e pessoas, né? Como que a máquina que funciona com a mesma velocidade não tem a mesma produção? Claro, o caboclo está trabalhando com fome. Gente, a gente já levanta desmaiando de fome, ainda vai trabalhar com fome? Mudou a conduta, mas a empresa falou também a respeito de financeiro, lucratividade, indicadores, tal. Se eles não fizerem a diferença, nós não temos nada disso, né? Então, qual é o nosso bem-estar? Eu quero que ele esteja feliz com a barriga cheia, com a boquinha cuidada, com a saúde da casa dele, sabe, com a cesta básica no final do mês, para que eles possam realmente render esses indicadores que a Michele falou, então. Porque se eles não estiverem bem, a empresa não vai para frente. Então, a Neodonto hoje, dentro desse conceito nacional, né, de sermos os maiores, é não só voltar pela condição da venda propriamente dita, mas e dar qualidade da boquinha de cada colaborador para que ele venha feliz, para ele se apaixone pelo sorriso. É essa a nossa dica de hoje, tá bom? E a gente está feliz, eu quero sortear esse. Como é que vai fazer o sorteio? Vai ser por número? Vocês acreditam que eu fiz uma coisa não muito digital? Eu fui anotando cada pessoa que chegava na live, porque eu não queria perder. É por número, gente? Tô falando, tá o nome de cada um que foi entrando aqui, ó. E eu número do ladinho. É, porque a gente já teve um sorteio uma vez e a gente meio que se perdeu, porque o pessoal vai chegando. E aí, ó, eu vou colocar para vocês. A gente tem aqui 46 pessoas. Daí eu pensei, o que vocês acham? A Michele poderia escolher um número e a Cleusa poderia escolher outro? Nós temos quantas pessoas, Adriana? 46 aqui. 46. Mas 2 kits vai ser muito pouco, então, né? Ah, pois é, mas aí não sei se alguém quiser doar mais algum aqui, né, Michele? A gente então, aceita. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 4. Eba! Vamos fazer 4. É aquela condição, depois você só me passa, Adriana, para ver como que a gente vai fazer lá. Vamos sortear 4, porque 42, né? Vamos soltar 4, tá? Aí a Michele faz um, a Melissa faz outro, a Andréia faz outro, a Alexandre faz outro, e vamos fazendo, vamos deixar. Então, tá. Né? Posso falar o primeiro número? Pode. Pode, Melissa. Então vamos, eu vou escolher a data do meu aniversário, dia 27, é o número 27. Quem foi? Número 27, Thaís Servilha. Tá aí com a gente ainda, Thaís? Porque algumas pessoas já saíram, tá, gente? Acredito que a Thaís, pelas iniciais aqui, esteja assim. Thaís, você está aí? Deixa eu ver. Thaís, né? Tá. Deixa eu ver. A gente já vê aqui, ó, quem é que está na reunião ainda. A Thaís está, eu estou vendo aqui. Thaís, você foi sorteada com o kit da Colapsol. Cadê você, Thaís? Ela está dando uma atenção para o marido, para o filho. Daqui a pouco ela volta. Ela volta. Eu vou chamar ela aqui, gente, tá? Vou fazer uma chamadinha para ela aqui. Tá. Depois, se a Thaís aparecer... Certo. Isso, Michele. Quem vai fazer o próximo sorteio, então? Vai lá. Vai, Michele. Eu quero 17. Hein? Tudo com 7? Hã? É para somar 8. Gente, o José Lacerda. José Lacerda, tá por aí? Tá também. Tá também. Muito bom, José.
José tá aí? Quer falar um pouquinho? O José tá aqui. Uhum. Eles estão com o microfone mutado. Gente, vocês querem aparecer um pouquinho? Se você quem quiser abrir o microfone ou abrir o vídeo, também pode abrir o vídeo. Ó, é a Thaís Servilha, o José Lacerda. A gente queria ouvir de onde é, né? De onde que eles são. Você conhece, Melissa? Eu Não acredito. conheço. Eu particularmente também não. Nem o Thaís, nem a Thaís e nem o José. Acho que não. Eu acredito que são daqui de Apucarana, mas eu precisava ver o rostinho. Vocês não querem Tem apresentar? um dedinho Eu ali. localizo. Posso falar um Qualquer número? coisa. Manda, Isso. Andréia. 9. 9. Karina Fabris. Karina Fabris. Fabris. A Karina já não está mais na sala, mas ela esteve por bastante tempo. Tem direito também, né? Quem já saiu, né? Sim, né? Tem Sim. E assim, Adriana, vamos fazer o seguinte: além do livro, né, desse kit que eles estão doando, depois passa para mim, falta um número ainda, né? Depois a gente pede aí para a Andréia estar fazendo esse último aí, ou eu também posso falar, não tem problema. Passar para mim de onde que a Uniodonto também vai dar, tá? Um kit daquele completo que eu levei para você lá, não sei se você se recorda. Aí a gente encaminha, ou se vocês quiserem sortear para outras 4 pessoas, para não receber, né? Para 8 daí receber, não só 4, a gente pode estar fazendo isso, tá bom? Que bom. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Muito bom. Também quero. Eu também quero entrar nesses números. Me aí, liga, que eu Adriana. mando. Me liga que eu mando. Gente, falta um kit, então, aqui. Então tá. Coloca, então, já que foi 17 e 27, coloca o 7. O 7. 17, O 7, quem foi? Então, o 7, Andréia, Não pode se ser tu você. já tiver o kit, tu vai ter que devolver para sortear de novo. Foi a Andréia. Andréia, você vai devolver. Então, André, você já ganhou o meu. Sai daí. Sai daí, vai. Eu tenho o kit, Andréia. Eu tenho o kit, eu tenho. Oh, mas eu não tenho, Adriana, por favor. Se você não colocou 42, aí eu vou te bater. Coloquei, Cleusa, coloquei sim. Você está aqui. Eu entrei atrasada, perdão. Ó, 42, Cleusa na cara aqui, ó. 42. Eu entrei na 42, Melissa. André, acho que não tem o kit, né? Não tem. Ah, então. Ah, não. Mas se quiser sorteia mais um, então eu vou dar um para você, Cleusa. Você dê um né, para a gente poder também honrar o apoio da Uniodonto, você também poder colocar isso dentro promover, né, com essa ferramenta dentro da estrutura onde você está, para continuar tendo mais sorrisos aí saudáveis na nossa estrutura. Então, depois a gente conversa certinho. É verdade. Essa interação da Uniodonto junto com a gestão do RH, Michele, ela vem ao encontro que a Uniodonto, por 3 vezes consecutivas, e agora nós estamos concorrendo a 4ª vez, nós somos a melhor operadora de planos odontológicos com relacionamento com o RH. Então, isso valoriza muito o nosso processo, né? O nosso relacionamento com o pessoal do RH, ele é o melhor. Então, assim, é muito gostoso lidar com vocês, é muito gostoso chegar até vocês, né? Então, assim, é muito prazeroso. Por isso que a gente participa e pode contar sempre, tá bom? Ei, grata. Muito obrigada, Cleusa. Obrigada a vocês. Conflito de interesses aqui, ganhando o livro para lá. Conflito de interesse. Esse interesse eu tenho, irmão. Já estou com o telefone dela anotado aqui no rodapé. Mas vamos, então, se vocês quiserem, os kitzinhos nossos, sorteio também para as meninas, ou se quiser fazer depois, não tem problema, tá bom? A gente encaminha, o pessoal que é de fora, a gente dá um jeito de mandar, não tem problema não, tá? Que bom, temos olhos aparentemente nós possamos manter o horário, né? E as pessoas ficaram aqui conosco, senão daqui a pouco começa a esvaziar, plim, plim, vai me dando um desespero grande, né?
Então, quero agradecer muito a presença, a participação de todos. Continuem atentos, olhando no nosso site toda a programação. Eu falo que agora os avisos paroquiais. Eu vou subir o vídeo, se ele funcionar, porque já não funcionou com o Luciano, mas eu vou tentar daqui, porque eu sou persistente, sabe? Quem conseguir ficar, ele tem uma mensagem assim, muito bacana dessa humanização. É o nosso... Nós batalhamos para isso, mas eu queria convidar a todos a participar do nosso congresso. O nosso 16º Compar é o maior congresso de gestão de pessoas, né, do Paraná, e ele acontecerá no dia 21 de setembro. Então, nossa grade está muito bacana, estamos com palestrantes interessantíssimos, e nós começamos uma jornada. Nós vamos ter agora, no nosso próximo mês, deixa eu ver aqui, que nós vamos falar sobre as melhores práticas, né, que vai ser vai ser no dia 1º de setembro, ia ser dia 26, nós passamos para 1º de setembro, onde nós vamos trazer um case de autorresponsabilização, porque nós começamos lá plantando, né, já adubamos, né, germinamos, agora nós vamos florescer para que a gente possa colher em 21 de setembro. Então, venham conosco, participem da jornada, participem do nosso congresso, que é sempre um prazer a gente estar assim com a sala cheia e fazendo aí gestão de conhecimento. Tá ok? Gratidão, Michele, por toda a seu compartilhar conhecimento, a Adri, a Melissa, a Cleusa por nos patrocinar, né? A nossa causa, amor, abraçar a nossa causa, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. Ok?